7º webinar da SBBQ, que vai ter como assunto biossegurança e bioproteção no cotidiano dos laboratórios de bioquímica e biologia molecular, o que muda em situação da pandemia causada pelo SARS-CoV-2. Meu nome é Juliana Fieto, sou vice-presidente da sociedade, e hoje a nossa palestra vai ser em português devido à importância do tema no contexto do Brasil. Mas os slides vão estar em inglês, né, se tiver algum participante que não domine o português. And welcome, everyone. Today we will speak in Portuguese because the importance of this subject to the Brazilian research, but the presentation will be in English only in the slides, okay? Passar. Então, a programação completa da reunião, da 49ª reunião da SBBQ, pode ser vista no site, que aqui está sendo mostrado, e também as palestras todas apresentadas estão no YouTube da SBBQ. Hoje nós temos o prazer de ter uma palestra apresentada pelo professor Cláudio Lísias Mafra de Siqueira, né, aqui nominado como Cláudio Mafra. Ele é professor do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade Federal de Viçosa, professor titular, tem graduação em veterinária pela UFV, mestrado pela UFMG, doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e alguns pós-doutorados, 3 pós-doutorados na Universidade do Texas. Então, hoje ele é o presidente, atual presidente da Sociedade Brasileira de Biossegurança e Bioproteção. Então, nós o convidamos para falar o que muda, né, em relação à pandemia do SARS-CoV-2. Muito bem-vindo, professor. A SBBQ agradece o aceite pelo convite inesperado, né? Foi em cima da hora, mas acho que o tema vai ser excelente para discussão na atual situação em que nós vivemos, né? E que as pesquisas continuam. Muita gente deve ter muitas dúvidas em como proceder de forma mais segura. Obrigado. Eu passo a palavra, então, para o professor Cláudio Mafra. Professora Juliana, inicialmente, obrigado por esse convite, obrigado à Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular. É um prazer participar. Mafra, diga. Só um aviso ao público. As perguntas vão ser feitas após a palestra, usando a ferramenta Question and Answer, que é encontrada embaixo aí na tela, Q e A. Ok? Então, todos podem ir fazendo as perguntas, e aí, após os 40, 50 minutos da palestra, a gente vai abrir para a discussão, e o professor Mafra vai responder. Desculpe, professor. Pode continuar. Ótimo. Vamos ver as dúvidas, né? De repente eu troco as minhas dúvidas com as dúvidas que aparecerem, né? Eu tinha um amigo que sempre falava isso. Eu não vou nessa reunião, porque essa reunião é a troca de ideias. E o problema é quando a gente troca uma ideia que a gente conhece por outra que a gente não conhece, às vezes causa problema, causa certa ansiedade. E esse é um ponto que a gente pode até abordar no modo que eu gosto de tratar a questão da biossegurança. Mas, como eu estava falando, inicialmente, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado a todos da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular. E é um prazer estar aqui nesse momento discutindo um pouco da questão da biossegurança. Eu vou compartilhar a tela aqui da apresentação, uma pequena apresentação que eu preparei. E eu acho que já está de acordo, não? Correto, professora Juliana? Sim, está perfeito. Ótimo. Perfeito. Então, o que é que a gente pode pensar enquanto biossegurança e bioproteção na nossa rotina diária dos laboratórios em bioquímica e biologia molecular? E o que é que isso mudaria, caso mude alguma coisa, o que que muda agora nessa situação que nós estamos vivendo da pandemia? Bom, eu sempre falo que biossegurança a gente aprendeu a fazer lá de pequenininho, né?
Quando alguém ensinou que a gente não pegava o pão que caiu com a geleia para baixo, que a gente não podia pegar o sorvete no chão e comer de novo. Tem até alguns vão aí para o YouTube, fazem alguns vídeos daquelas regras dos 5 segundos, né, que não dá tempo, teoricamente, né, mostrando fisicamente questões, não pode pegar, e bom, mas essa é outra história. Mas nós aprendemos isso lá atrás. E dando sequência nisso do que a gente vem fazendo de biossegurança, que a gente faz na nossa rotina desde criança, quando a gente começa a escutar lá da mãe e da avó que a gente não pode comer alguma coisa que a mosca pousou ou tem que proteger, e a gente aprende em casa algumas questões com relação à biossegurança. E logo que a gente sai, a gente vai lá para a escolinha, isso é do site de uma escolinha no Brasil, aonde mostra como as crianças que elas deveriam lavar as mãos antes da merenda. E aí você tem uma água adequada, você tem o sabão, você tem uma roupa adequada, o sapato fechado e uma toalha limpa. Isso está na página da escolinha. E aí, quando você avança numa outra escolinha, você chega a encontrar um pop mostrando como que você tem que lavar as mãos, coisa que agora a gente começou a ver ensinando profissionais de saúde a lavar as mãos. A gente está tendo alguns locais que chegam a esse ponto e a gente começa a discutir de fazer vídeos para a população, adultos, ensinando, olha, você tem que molhar as mãos, tem que picar o sabão, tem que esfregar as palmas das mãos sem pressa, contando até 20, ensaboar nas costas, esfregar dedo embaixo de unha, polegar, enxaguar e secar com papel toalha limpa, e usar a toalha, não a mão, para fechar a torneira. É exatamente o que a gente tem visto nesses momentos. E isso está no POP. Esse POP está no site de uma escolinha muito antes de qualquer coisa que nós estivéssemos falando nesse momento. E aí, dando sequência, nós vamos para as universidades, vamos avançando nos nossos estudos, e aí as questões de microbiologia, virologia, parasito, a química, bioquímica, a bacteriologia, técnica cirúrgica e por aí várias outras. E, a partir disso, nós tivemos lá atrás, com o Dr. Whedon, nós tivemos, que é considerado o pai da biossegurança microbiológica, que foi algo que começou a ser divulgado, que começou a tomar uma amplitude maior entre 1943 e 69. E logo na primeira, quem tiver a oportunidade de achar o relato da primeira conferência que foi feita no mundo em biossegurança, quando a primeira palestra foi exatamente em cima de infecções em laboratório. E logo começa a se discutir aquele ponto que às vezes a gente tanto menospreza ou não dá o cuidado devido, que é a questão do cuidado de manipulação de hospedeiros, aí no caso foram roedores. Eles chegam a discutir, a descrever isso tudo. Isso está de maneira brilhante num artigo que relata logo o início da biossegurança. E logo depois nós temos essa primeira conferência, então, que eu estou falando, em 1956, e entre 1956 e 65 nós temos 10 conferências de biossegurança que acontecem, sempre em grupos fechados, alguns deles têm até programa formal, mas com os primeiros guias discutindo a questão da biossegurança. Então, a partir daí, a gente chega em 1969, com aquele manual que todos acabam conhecendo, que vão trabalhar com a questão da biossegurança, que foi a primeira edição desse manual que nós temos de biossegurança em microbiologia em laboratórios biomédicos. E aí, logo, a partir daí, nós temos aquela definição dos 4 níveis de biossegurança e a instituição de avaliação de risco, a necessidade de treinamento de pesquisadores e os primeiros conceitos em cima de contenção física. Bom, e aí nós caímos no que todos que estão trabalhando nessa área discutem, que de nível 1 até o nível 4, né? Eu sempre cito como exemplo o nível 1, eu sempre falo de um lactobacillus, e aí sem fazer propaganda alguma, um Yakult, eu derramo isso, deixo cair em cima da mesa e, eventualmente, eu até toco e levo a mão, alguma coisa assim. Pessoa saudável, você
risco para o indivíduo inexistente, baixíssimo ou inexistente, para a comunidade praticamente inexiste. E para o nível 4, que seria um patógeno, ou um patógeno, vamos pegar um exemplo, o ebola, um patógeno onde você não tem vacina e não tem um tratamento eficaz, e que você tem uma alta taxa de mortalidade, ou então um patógeno como o vírus da febre aftosa, que acomete bovinos, e que você não tem uma alta taxa de letalidade, mas em compensação, quando você tem um país ou uma região onde ocorre um surto de febre aftosa, você tem uma ação, um efeito muito forte em cima da economia, em cima da estrutura, em cima de toda aquela organização social. E se nós quisermos avançar um pouquinho e falar um pouco, como fica, então, o SARS-CoV-2? Bom, o SARS-CoV-2 seria um vírus que, se não tivesse disseminado e que não tivesse acontecido isso, e que eventualmente tivesse sido achado numa busca de campo qualquer, ele seria um vírus que deveria estar sendo guardado e trabalhado dentro de um laboratório nível 4. Não pelo índice de letalidade dele, mas pelo potencial que ele tem, é o que a gente está vivendo, de desmontar todo um quadro social e econômico. Como ele como ele está disseminado, nós vamos tratar um pouco mais à frente de como que isso vai acontecer. Bom, em cima dessa questão, então, da biossegurança, naqueles princípios que iniciaram lá atrás, nós temos a bioconfiança, a biossegurança, a bioproteção, no caso, e a biossegurança. Diferenciar inicialmente bioproteção e biossegurança, que a bioproteção é aquela história, né? Vamos proteger o patógeno da gente. Então, eu não quero que ele se perca, eu não quero que ele escape, eu não quero que ele seja furtado ou que ele tenha uma liberação intencional, ou que possa se fazer um uso dual, ou seja, um uso não previsto de maneira aceitável pela sociedade. Isso é a bioproteção. Eu estou protegendo o agente dos que estão trabalhando com ele. E no caso da biossegurança, que são aquelas ações que eu vou trabalhar para prevenir, controlar, reduzir, eliminar os riscos que podem vir a acometer no caso de uma infecção não intencional, humanos, animais e a saúde vegetal. E a questão da bioconfiança, que é quando eu estou falando do conjunto de sistemas e procedimentos que vão permitir a salvaguarda desses agentes, sejam eles químicos ou biológicos, contra furto, roubo, perda, uso inadequado ou acesso não autorizado. E aí nós temos os dois princípios. Tem um detalhe que eu gosto de falar aqui em cima, na diferenciação de bioproteção e biossegurança, né? Eu sempre cito um exemplo. Eu, certa vez, estava passando em frente a um restaurante que comercializa saladas. E, na hora que eu olhei, o proprietário do restaurante estava lá do outro lado da rua, encostado no poste, falando no celular com a luva que ele usava dentro do restaurante. E aí, aquele grande exemplo, né? Ele fez uma confusão entre biossegurança e bioproteção. Na verdade, ele está achando que a luva é para protegê-lo da salada, e não para proteger a salada dele. Então, ali a gente já via uma confusão do que seria uma bioproteção, uma biossegurança, e também um erro conceitual, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, dos EPIs. Para que serve cada EPI, em que situação que ele se instala. Então, o propósito da questão da biossegurança e da bioproteção é que eu estou preocupado em empoderar ou prover a profissionais e instituições ferramentas que auxiliem no desenvolvimento de atividades com um nível adequado de segurança, seja essa segurança para o indivíduo que está trabalhando e para os que estão no entorno, seja para o meio ambiente, seja para a comunidade. E aqui a gente abre um pouquinho, porque aí eu estou falando não apenas da população humana, eu estou falando da questão animal e estou falando também da questão vegetal.
E, no caso, quando eu trabalho com zoonóticos, aí eu já jogo para o conceito de saúde única e que eu estou acompanhando nas duas pontas. Obviamente, com várias outras adaptações que podem ser feitas nesse contexto. E aí eu caio dentro de outros dois conceitos, que é a segurança biológica e a biossegurança laboratorial. A segurança biológica são os princípios de contenção técnicas e práticas, e que têm que ser implementadas para prevenir exposições acidentais ou não intencionais. E a biossegurança laboratorial são as medidas de segurança pessoal e institucional, que são delineadas, são desenhadas, são estruturadas para prevenir roubo, furto, uso inadequado, liberação intencional. Bom, e nesse contexto todo, a gente chega sempre nessas figurinhas de coisas bem adequadas, onde procedimentos sendo considerados como nível de biossegurança, utilizando EPIs de maneira adequada, estruturas, instalações mais adequadas para a realização de atividades, a utilização de EPIs e procedimentos adequados com outros procedimentos, a depender do que está sendo realizado, e também a utilização de salvaguardas adicionais. Então, além de toda uma estrutura, a gente consegue ver um piso aqui bem adequado, você vê bancadas de maneira adequada, equipamentos, certo? Uma cadeira de maneira adequada, não são aquelas cadeiras que as pessoas colocam dentro dos nossos laboratórios com revestimento de tecido e espuma. Então, eu sempre brinco que você, às vezes, entra em laboratórios que tem até cortina dentro do laboratório. E a cortina do laboratório ela tem uma finalidade fantástica. O dia que queimar o freezer menos 80 e evaporar o nitrogênio do botijão, vai lá na cortina e corta um pedaço que a sua memória deve estar ali. Porque aquele não é um produto, não é algo que seja descontaminado. Então, aquilo fica constantemente recebendo potencialmente o que está sendo ressuspendido em aerosol dentro do laboratório. Seja esse um produto químico, seja agente biológico. E a gente vê algumas salvaguardas. Então, por exemplo, esse capuz de pressão positiva sendo utilizado. A gente observa aqui na estrutura, tem um exaustor colocado em cima de uma centrífuga. Então, são determinados detalhes que vão ser implementados, obviamente, dentro de uma demanda, dentro do que acontece dentro do laboratório, dentro do que é executado dentro do laboratório. E aí eu sempre falo, então nós chegamos num ponto que está tudo bem. E eu gosto desse exemplo, né, que eu tenho uma faixa de pedestre, estamos todos confiantes, todos respeitando que existem os limites, os veículos parados na posição adequada, as pessoas sabendo a hora de ultrapassar, e aí nós sairíamos em várias áreas onde a biossegurança ela tem a importância, que são as casas de vegetação, que nada mais são do que laboratórios e que deveriam estar sendo submetidos ou manuseados ou gerenciados no mesmo modelo que nós gerenciamos os nossos laboratórios, com uma área de risco, uma área de menor risco, uma área de entrada, uma área para deixar material, uma área para lavar e descontaminar o material, obviamente considerando o que está acontecendo ali dentro. Então, casa de vegetação não é uma casa de acrílico, de plástico, de vidro que alguém colocou do lado de fora e ali vai conduzir experimentos com vírus, com bactérias, com fitonematóides. Não, também tem toda uma estrutura e tem toda uma sequência de conceitos em cima de biossegurança. Também vou para dentro dos laboratórios. A minha preocupação em trabalhar de maneira adequada. Tem um biotério, ótimo, então eu tenho uma cabine para poder trabalhar esses animais dentro de uma cabine de segurança biológica. Se eu estou trabalhando com biossegurança, em situações aí, no caso como essa é uma foto que tem de surto de ebola na África, como que você prepara os profissionais de saúde para poder trabalhar. A minha preocupação com a biossegurança, enquanto seja importação ou importação de mercadorias, e aqui a gente falando do agronegócio ou de um produto, de uma commodity agrícola. Então, qual que é a preocupação e qual que é toda a salvaguarda que você tem no país, tanto de quem exporta como quem importa,
para poder ter segurança de que não tem introdução de uma praga. Está todo mundo escutando aí nas últimas 3 ou 4 semanas de sementes que estão sendo recebidas sem solicitação. E quando se abre alguns pacotes dessas sementes, tem plantas que não são da nossa biodiversidade, e além disso, alguns relatando, inclusive, que estão vindo alguns insetos. E, eventualmente, eu posso ter um problema grave relacionado com isso. E, obviamente, as medidas de prevenção. Então, a biossegurança trabalharia nisso. Então, eu estou tranquilo, meu contexto está ótimo. Só que no meio dessa toda a segurança de que está tudo funcionando, eventualmente eu descubro que eu posso ou tento, num determinado momento, não cumprir aquela medida de biossegurança. E aí aquela faixa, aquele limite, aqueles procedimentos que foram todos delineados, eu me sinto no direito ou na capacidade de não cumpri-los. E a sequência, a gente começa. Bom, meu jaleco já virou um material diferente, eu já vou com um produto que não é descontaminado, luva para quê? E eu começo a ter situações como essa. Fico um pouco mais confiante, e na hora que eu fico confiante, eu vou para dentro de uma cabine e trabalho numa cabine, inutilizando praticamente a cabine, porque na hora que eu coloquei isso tudo encostado aqui no canto, eu tirei toda a possibilidade do ar e da funcionalidade, o fluxo laminar, que é o que eu não conhecer um equipamento, ele deixa de funcionar. Nessa área aqui eu não tenho o ar sendo aspirado. Então, você rompe toda a estrutura de fluxo que existe dentro da cabine. Eu aprendi aquilo tudo, aí eu coloco uma placa dessa daqui, que é uma outra coisa, além de ter mais espaço para alguma coisa a mais, que vai demandar ser descontaminado, eu também estou gerando áreas dentro do meu equipamento de proteção, que é uma cabine de segurança biológica, e que foi planejada para o ar descer em lâmina, no caso das cabines classe 2, né, que elas descem numa lâmina, e ele é aspirado nas grelhas. E aqui ainda a gente tem, parece que um indicativo de algo como se fosse um bico de Bunsen. E que é exatamente o que a gente tem nessa daqui. A gente consegue perceber, inclusive, a força do ar. Isso aqui, com certeza, não é um jaleco. E você tem algo que não pode ser utilizado nunca dentro de uma cabine, mas que até hoje as pessoas insistem em utilizar, que são chamas. O fogo em chama, que é o bico de Bunsen ou lamparinas dentro de cabines. E que, obviamente, vão destruir toda a estrutura daquele filtro EPA que está lá em cima. Então, tudo que foi pensado em engenharia e que foi colocado para se colocar, para se trazer um pouco mais de segurança, trazer sensação de segurança e trazer sensação de segurança efetiva ao procedimento, ele deixa de existir, porque funcionalmente o equipamento perdeu aquela capacidade originalmente planejada. E aí nós temos os acidentes, que no nosso caso, eles se refletem com acidentes diversos em laboratório. Inclusive com infecções acidentais. E não adianta, em algumas situações, essa é a nossa realidade, grandes investimentos em estruturas ou em procedimentos, porque eu vou, inclusive, trabalhar do modo que eu quiser. Então, aquela placa que era para estar cá embaixo, ela deixou de existir aqui embaixo, e aquele equipamento que era para estar sendo operado numa determinada condição, ele perdeu por completo a função. Bom, e aí é o meu questionamento, mas então o que está acontecendo? E a gente vai caminhar um pouco mais. Por que as coisas não estão seguindo? Bom, o primeiro ponto, e aí é onde a gente falha, no geral, e aí vocês, só para a gente poder discutir um pouco melhor esse assunto, é a questão de reconhecer que eu tenho a necessidade de manejar uma diversidade de riscos biológicos. E os meus espaços e atividades, eles são distintos. E que os meus processos, eles vão diferir nos seus objetivos finais. Então, eu tenho recebido consulta de vários, seja instituições ou pessoas, como que eu faço com isso? Bom, é muito simples. Mas o que você já faz no seu cotidiano?
O que você reconhece como manejo da sua diversidade de riscos químicos, biológicos, radioativos e nucleares, caso você trabalhe com produtos com essa característica? Qual que é a característica do seu espaço? Qual que é a característica do processo, do procedimento que você está executando? E aí não adianta, porque eu tenho que fazer isso. Esse é o primeiro ponto, para poder responder aquela segunda parte do título dessa conversa, desse seminário. Quais são os desafios para eu conduzir de maneira segura um determinado experimento, um determinado teste? Eu tenho que saber primeiro com o que eu estou trabalhando. Eu tenho que saber qual que é o tipo de análise que vai ser executada. Quais são os riscos? Eu tenho que entender o que está sendo realizado, o que eu preciso de contenção em cada situação, considerando os procedimentos que eu vou executar. Em todos esses procedimentos, qual que é a virulência, modo de transmissão, se depende de vetor ou não, isso aqui é geral. Eu não estou nem falando de SARS-CoV-2. Qual que é o hospedeiro, qual que é a estabilidade no meio ambiente, quais são os volumes e concentrações que estão sendo trabalhados, qual que é a origem desse patógeno, que seja patogênico ou exótico. Tem vacina disponível, tem tratamento, qual que seria uma dose mínima infectante, qual que é o tipo de teste que vai ser executado, quais são os fatores que estão sendo relacionados a quem está trabalhando, qual que é a capacitação, qual que é o nível de concentração, como essas coisas vão estar acontecendo. Quais são as instalações e equipamentos que vão ser utilizados, aonde esses se localizam, como que é a interconexão entre todos esses equipamentos, salas e diferentes ambientes ou prédios. Quais que são os riscos sociais e econômicos associados com aquilo que eu estou trabalhando, inclusive com potencial, se eu estiver trabalhando com alguma coisa exótica ou não, à minha região. Qual que é o modelo de disseminação desse agente? Essas são apenas algumas das perguntas que eu obrigatoriamente deveria estar realizando antes de cada experimento iniciar, independente de pandemia de Covid, independente de qualquer outra coisa, com times multidisciplinares analisando a situação. E aí a gente chega nesse momento, agora a gente vai falar dessa segunda parte da pergunta. Então, quais são as mudanças devido à pandemia? E aí, a minha resposta seria, para mim não mudou nada. Por quê? Isso que eu vou mostrar agora é uma sequência de slides. Eu, há um tempo atrás, buscando alguns modelos de layout para slides lá no PowerPoint, e a hora que eu coloquei educação, apareceu uma sequência de slides para biossegurança, ou segurança laboratorial. Eu falei, olha, que bacana, deixa eu ver a sequência como está. E a sequência de slides, ela é essa que eu vou mostrar para vocês. Elas estão do jeito que estão lá, sem nenhuma inserção minha. Não fiz nada modificado. O que é uma segurança laboratorial? Então, vou falar sobre isso, vou colocar o meu nome e logo depois eu vou falar o que eu preciso fazer antes de entrar no laboratório. Usar esse espaço para listar duas coisas que eu preciso fazer antes de entrar no laboratório. E logo depois ainda tem uma lista, onde eu listo, coloco quais são os vestiários, o que eu vou vestir, o que eu vou colocar para trabalhar no laboratório, e vou colocar em cada local a figurinha do que eu preciso fazer. É o jaleco, é o gorro, é o cropé, é a luva, que tipo de luva, é um face shield, o que vai ser colocado? É uma máscara? E aí eu sigo, olha, lista 3 práticas de laboratório de segurança. Prática 1, 2 e 3, e ainda me dão mais opção para colocar mais 3. Ótimo. E no final, se acontecer um acidente, o que eu faço? E logo depois, quando eu for embora no laboratório, desculpa estar em português, eu acabei esquecendo de traduzir essa parte, o que eu preciso fazer quando eu for sair, quando eu for deixar o laboratório. E aí termina-se a apresentação,
colocando segurança sempre em primeiro lugar. Bacana, né? Só que, na verdade, não é bem isso que a gente vê. A gente estudou aquilo tudo, a gente olhou aquilo tudo, e a nossa realidade é que a cultura da biossegurança, que, na minha concepção, é o ponto principal a ser considerado, a cultura da biossegurança acabou não sendo incorporada na rotina. E aí nós temos, duvido que nenhum desses três aí, que eles não tenham estudado o que significa energia elétrica. Eu costumo brincar que a única explicação que eu tenho para essa foto é que deve ser propaganda do chinelo, para mostrar que uma marca de chinelo boia melhor do que a outra. É a única justificativa que eu consigo admitir para uma foto dessa natureza. E o que pode parecer muito exagero, mas é exatamente o que a gente tem. E aí eu voltaria lá naquele slide, e aquela sequência de slide ela está errada num ponto crucial. Eu não tenho que dizer o que eu vou fazer antes de entrar no laboratório. Eu tenho que dizer o que eu preciso fazer antes de começar o meu experimento. Antes de qualquer coisa, eu tenho que definir o que eu vou fazer no meu experimento. Então, aquilo que a gente estava falando, bom, quais são as considerações a respeito da biossegurança em procedimentos, no caso do SARS-CoV-2, o que eu preciso avaliar para a execução de procedimentos seguros, é o que a gente já deveria estar fazendo lá atrás. E que já deveria ser a rotina de todos os laboratórios. Conheça o que vai ser realizado. Vai trabalhar com a amostra, vai receber a amostra de saliva, vai receber o que vai chegar, vai receber a amostra do suave nasal, o que vai chegar no laboratório. Isso vai chegar inativado? Como que esse material veio? O que vai ser feito logo a seguir? Quem sabe fazer aquele procedimento? Existe algum momento no qual o produto, aquele material não inativado, ele vai ser submetido a algum procedimento de laboratório que vai levar à produção de aerosol? Você sabe trabalhar com centrífuga, com vórtex dentro da cabine de segurança biológica? É lá dentro que elas deveriam estar na eventualidade do produto chegar não inativado. Como que você vai usar? Como que você vai trabalhar? Não, eu não vou trabalhar com isso. Eu resolvi que eu vou fazer um procedimento, um experimento, para analisar efeitos sobre o sistema nervoso com o SARS-CoV-2. E eu vou inocular camundongos e verificar como que isso vai funcionar. Bom, então vamos lá. Quais são os procedimentos de biossegurança que você necessita trabalhar? Existe algum momento ali que tem maior risco do procedimento que você vai realizar? Qual que é a característica do indivíduo que vai realizar isso? Ele tem habilidade para fazer isso? Outro dia eu estava assistindo uma matéria sobre estava sendo tentado testar uma base para ação contra o SARS-CoV-2. Bacana? Supostamente feito dentro de um laboratório nível 3, e o repórter fazendo a matéria dentro de um laboratório nível 3 com a roupa dele comum. O que aquele repórter e o cinegrafista estavam dentro de um laboratório nível 3 com 2 cabines de segurança ligadas? E com pessoas trabalhando e desenvolvendo atividades que, com certeza, a última pessoa que poderia estar ali dentro seria ele. Eu sempre comento de um orientado que eu tive há um tempo atrás, e que num determinado dia da semana, logo após um feriado, aparece uma foto do pai desse orientado no Facebook, dentro do laboratório que eu sou coordenador. O que seu pai está fazendo dentro do meu laboratório? Está bravo com ele? Te fez alguma coisa errada para você colocá-lo em risco? Ou seja, falhou lá atrás na avaliação de risco de procedimento. Então, se eu vou trabalhar agora com SARS-CoV-2, não mudou nada. A minha rotina e a minha qualidade de serviço ela é a mesma.
Só que eu necessito obrigatoriamente fazer análise e manejo de risco. E isso é algo contínuo. Eu vou analisar meu risco, eu vou manejar o risco, eu vou minimizar os riscos, e sempre que eu estou com alguma coisa mudando no sistema, eu vou realinhar esse procedimento. Isso aqui não mudou nada. Isso tudo já está em qualquer outro procedimento de laboratórios que trabalhem com isso. O que eu conheço da minha cabine de segurança biológica? Eu sei funcionalmente como ela opera. Eu consigo listar dentro do laboratório todos os equipamentos e procedimentos que produzem aerosol? Quais são os procedimentos que vão ser executados? Qual que é a possibilidade de produção de aerosol? Qual que é a possibilidade de aspiração ou inoculação? Qual que é o volume que vai ser manipulado? Como que é a questão das amostras positivas ou não? Eu tenho certeza de todas as minhas amostras, elas são positivas? O meu laboratório diagnóstico, ele é o quê? Tem experimentação animal? Qual que é o volume de amostras que vão ser analisadas? E aí a gente cai num erro que é muito, muito comum, que as pessoas analisam os patógenos como se o nível de biossegurança fosse do patógeno e não do patógeno associado com o procedimento. Tem um exemplo que eu cito muito claro nessa área, que é aquele laboratório de análises clínicas, e esse laboratório ele recebe amostras de escarro para fazer lâminas e coloração diferencial para identificação de micobacterium tuberculose. Esses laboratórios que nós temos nas nossas cidades, eles são nível 2, ponto. Agora, no dia que eu resolver trabalhar com micobactério num laboratório produzindo, crescendo micobactério, aí eu vou para o nível 3. Então, o que caracteriza o nível é o agente mais o patógeno, que é o que a gente está vendo nesse momento, que logo no início a gente teve um documento da Organização Mundial da Saúde, já devem ter atualizações desse daqui. Confesso que eu não verifiquei se tinha alguma atualização pós o dia 13 de maio, aonde tem o guia de segurança laboratorial relacionado com a doença COVID. E aí, buscando só um pedaço desse documento, os pontos principais. Tudo tem que ser realizado de acordo com o pessoal que demonstre capacidade, que demonstre habilidade, com estrita observância de todos os protocolos a todo tempo. Todos os procedimentos iniciais antes da inativação têm que ser realizados em cabine de biossegurança validada. Não é aquele negócio que chegou no nosso laboratório, tira da caixa e coloca para funcionar. Onde não se verificou a velocidade interna, onde não se verificou fluxos externos potenciais, por exemplo, porta de geladeira abrindo direto na cabine, uma cabine colada na outra, ou seja, com uma tirando o ar de dentro de uma para dentro da outra, uma cabine de frente para outra a menos de 1,5 m, 2 de distância. Obrigatoriamente, eu até falo que essa talvez seja a grande motivação para a gente colocar nos nossos artigos o nome de todo mundo dentro do laboratório, porque quando faz isso, praticamente um trabalho está quase que obrigatoriamente contaminando o outro. Então, vira todo mundo coautor, e isso é uma falha muito grave. E aí eu tenho, se são atividades não propagativas, e aí diagnósticas, eu trabalho sob condições nível 2. E se eu estou trabalhando com atividades proliferativas, cultivo celular e outros ensaios, aí obrigatoriamente tem que ser nível 3. E aí eu chamo a atenção que isso aqui não é nível 2 ou nível 3 autodeclarado. Isso é nível 2, nível 3, que verdadeiramente cumpre com o que a gente tem. E isso é o que a gente chama dessa análise e manejo do risco. E, obviamente, usar desinfetantes apropriados. Isso está muito bem descrito. E aí, no Brasil, em 25 de setembro, agora passado, saiu a mesma coisa que estava na OMS, mas que ainda não havia sido colocado no Brasil como um procedimento. Eu já estou terminando. Colocando
o nível 3 e o nível 2 exatamente para isso. Se são atividades proliferativas, considerar como nível 3, e se eu estou trabalhando com diagnóstico, nível 2. E aí eu estou preocupado com a mitigação do risco, aonde eu vou fazer procedimentos para diminuir a probabilidade de atos inseguros, eu vou aumentar, eu vou melhorar a qualidade das minhas práticas aceitáveis, eu vou introduzir novas medidas de mitigação, eu vou incluir controles administrativos para resolver alguns riscos desses de mitigação, e eu vou também trabalhar com intervenções que possam vir a diminuir essa carga ou risco. Tomando muito cuidado, isso a gente tem visto com muita frequência. Ou o risco está sendo subestimado, e em alguns locais o risco está sendo superestimado. E aí você tem medidas desnecessárias, custosas, complicadas, e algumas vezes até por estar se tentando ampliar uma possível maior segurança, você acaba falhando em todos os processos e perdendo isso. E aí a gente tem aquele indivíduo que não realizou uma análise correta de risco, trabalhando sobre a preocupação. Então, é muito comum, estou com medo disso, olha, me desculpe, então, a tua falha foi lá no início não ter sido adequadamente informado ou capacitado para entender que a análise de risco e a capacitação inicial ela é essencial antes de iniciar o experimento. E aí, o que eu tenho que fazer no contexto? Bom, eu vou ter que trabalhar como eu já trabalho, a minha biossegurança com químico, biológico, radioativo, nuclear, biologia sintética, organismos geneticamente modificados, a questão de biossegurança, biocontenção, biocustódia, bioproteção, prevenção, risco biológico e saúde ocupacional. É o que a gente já faz. Sendo que, nesse contexto, eu vou ter manipulação, equipamentos de proteção individual, resíduos, equipamentos, como que eu vou tratar com acidentes, treinamento e capacitação adequado, transporte, trato de efluentes, infraestrutura, modo de armazenagem. E aí é onde a gente cai. Bom, o que vai usar? Eu vou usar o que eu necessitar. Se eu não estiver produzindo aerosol dentro do laboratório, isso daqui não tem a necessidade. E se eu tenho um espaço que ainda não tem ventilação adequada de ar, o meu problema aumentou mais ainda. Os que já estão mais próximos de mim, já me escutaram algumas vezes, sabem a crítica pesada que eu faço ao uso de aparelhos de ar-condicionado de modelo split, que não tem troca de ar e que simplesmente estão circulando lá dentro e as pessoas respirando aquele ar, seja com sobrecarga de produtos químicos voláteis, seja com produtos biológicos. Então, a gente tem um erro gravíssimo. Outro dia, numa palestra, me perguntaram, acabei de comprar um ar-condicionado no meu laboratório, o que eu faço? Doa para a reitoria, doa para a chefia do departamento. Porque dentro do laboratório ele não está validado para ser utilizado em nenhum local no mundo. Validado para utilização modelo de ar-condicionado no formato split. Bom, e aí alguns já devem ter visto, a nossa preocupação com biossegurança no coronavírus é isso. Eu tenho várias salvaguardas e eu não posso imaginar nunca que apenas uma vai funcionar. A mesma coisa dentro do laboratório. Quais são as salvaguardas que eu vou colocando, imaginando o modelo do queijo suíço para análise de risco, aonde eu tenho diferentes momentos dessa salvaguarda, o que eventualmente passar numa situação eu posso reter com a posterior. Então, na verdade, eu estou trabalhando com análise de risco e boas práticas laboratoriais. E, obviamente, recomendação que todos que estão nesse momento adequado, no caso os adultos, obviamente a gente está falando só de adultos, a imunização aqui seria a vacinação antigripal, para você exatamente evitar outras questões no laboratório, o uso obrigatório e adequado de luvas, sempre chamando a atenção que não é para usar nos corredores, mas sim dentro de laboratórios, né? E lavar frequentemente as mãos. E luva é o mais barato que a gente tem no laboratório. Então, acabar com aquela história de enfiar a luva em bolso de jaleco e depois pega a luva, sopra de novo e enfia a mão dentro. Isso não existe. Aquilo é um equipamento descartável.
E aí, quando a gente está falando de biossegurança no geral, seja fazendas, plantações, qualidade de vida, boas práticas, saúde, redução de risco, proteção da diversidade, qualidade da água e proteção individual, eu estou falando de questões de, na minha concepção, praticar a biossegurança é questão de cidadania e responsabilidade social. Assim eu trabalho e assim eu entendo biossegurança. Então, quando alguém me perguntou lá no início, o que muda? Não muda nada. Por quê? Porque, teoricamente, todos nós já deveríamos estar trabalhando sobre boas práticas e com adequada condição para fazer análise e manejo do risco biológico nesse caso. Muito obrigado. Eu vou parar aqui o compartilhamento. Essa palestra vai ficar à disposição, obviamente, os meus contatos estão todos aqui. Professora Juliana. Muito obrigada, Mafra, excelente palestra. Nós já temos aqui algumas perguntas. Eu vou fazer uma enquanto o pessoal se anima, porque já temos algumas, mas eu tenho vontade de fazer uma, vou fazer, tá? Eu acho que ela é importante. Para os laboratórios de pesquisa que não trabalham com SARS-CoV-2, que são a maioria, sim, porque para o SARS-CoV-2, hoje a gente tem esse manual da OMS, né? Tem algumas instruções que a gente, pelo receio muito grande de trabalhar com essas amostras e tal, estuda, procura e às vezes compra até mais, igual você falou. Às vezes menos, às vezes mais, o ideal, se for para alguma coisa, que seja mais. Mas a minha maior preocupação é os laboratórios que não trabalham com o SARS-CoV-2, considerando a possibilidade, não necessariamente do que eles trabalham lá dentro, porque isso a gente já espera que seja, né, que seja de sabedoria do laboratório que trabalha, mas hoje a gente está entrando com as pessoas que podem estar contaminadas lá dentro, que a gente não sabe, né, diante do tempo que fica assintomático, da maioria das pessoas serem assintomáticas. O que é que seria uma recomendação básica para os laboratórios de pesquisa em geral, minimamente necessária? O ar-condicionado é uma coisa que você já falou, pode até frisar de novo, mas o que mais poderia ser recomendado minimamente para essa questão das pessoas tomarem cuidado delas com elas mesmas e com os outros, além da biossegurança, do que o laboratório trabalha? Que isso eu já espero que seja feito. A gente espera. Né? Professora Juliana, não vai ter uma resposta única e não vai ter algo que vai valer no mesmo momento para todos os laboratórios e todos os grupos e instituições. Num primeiro momento, pelo que a gente tem, à luz do conhecimento que a gente tem nesse momento e o que a gente observa tanto no Brasil quanto em outros países, você tem momentos diferentes das curvas epidemiológicas com relação à epidemia, no caso aqui do local, a epidemia da Covid-19. Então, nessa situação, em momentos quando você está colocando em risco, porque está ascendente muito forte o aparecimento de novos casos e mesmo ou associado com a taxa de ocupação de leitos hospitalares por Covid, sejam esses leitos comuns ou leitos UTI, você já começa a estar numa situação que a atividade nem deveria estar sendo realizada, porque nenhuma instituição é uma ilha. Eu sempre falo, eu não moro dentro da universidade. Eu vivo na comunidade. O meu trabalho é lá. Mas o meu compromisso enquanto sociedade, enquanto ações que eu faço de convivência, eu estou tomando em consideração ao grupo da sociedade, da comunidade que eu vivo, do município que eu vivo. Então, nessas situações, a gente não teria, obviamente, atividade. E o que está se mostrando, aparentemente, é que nós vamos ter alguns momentos que essa curva, novamente, ela vai acontecer em alguns locais, se não na maioria, num número considerável. Isso é o primeiro ponto a ser considerado. Então, não existe uma movimentação única. No caso das universidades, eu pego muito o exemplo de movimentação de locais distintos. Então, esse é um outro momento que eu acho que as instituições devem considerar.
A gente já está passando aquele primeiro momento que todos se afastaram e foram para os seus endereços originais em outros municípios, estados ou países. Isso agora parece que já retornou moderadamente. Então, aquele primeiro momento onde você tinha pessoas expostas em situações epidemiológicas distintas e que, retornando ao local, poderia colocar em risco, isso é algo que também tem que ser considerado. Por quê? Porque na nossa realidade, nesse momento, a gente ainda não tem nem a capacidade de testar e fazer um rastreamento de maneira adequada de todos, como a gente tem visto em alguns países ou algumas regiões, algumas instituições fazendo essa questão, e nem a certeza absoluta de que aquele resultado é eu sou IgG positivo, por exemplo, eu nunca fiz o teste, mas isso não significa que eu não esteja naquele período eliminando o vírus. Eu sou assintomático, mas eu posso estar eliminando o vírus. Então, eu tenho que considerar isso tudo no geral. Agora, para um ambiente contido, que é um ambiente de laboratório, a gente vai ter que tomar algumas considerações e que é algo que eu tenho batido desde o início. Transmissão por aerosol. Você está todo mundo discutindo, tem que estar vendo vídeos mostrando o ar na hora da fala ou da tosse, se movimentando por 1 metro, 2, e teve um artigo na semana passada mostrando por até 8 metros. O que eu estou utilizando? Qual que é o tipo de proteção que eu utilizo? É uma bandana feita com algo assim, que tem um mesh que vai ser entre 170 a 400 nanômetros, com vírus que é 1,7? Ou eu estou usando uma máscara cirúrgica, que efetivamente tem um mesh muito menor e que vai evitar que ocorra uma contaminação do ambiente? Quais são os cuidados que as pessoas têm que ter para evitar a eliminação de ar assim? Então, a princípio, é falar o mínimo necessário, a princípio, é o mínimo de aglomeração, aumentar turnos no laboratório e ventilação. A ventilação, para mim, ela é obrigatória. Quando a gente começa a falar que eu não tenho, por exemplo, eu não aceito conceitualmente um ar-condicionado que não tenha o modelo de exaustão, de insuflação de ar novo e de exaustão do ar velho, ou do ar que está ali dentro, eu estou falando que eu preciso, e o que está se mostrando pelos dados atuais são pessoas que permaneceram, em média, no mínimo 15 minutos dentro do mesmo ambiente com uma pessoa que estava eliminando o vírus, sem esse ar ser trocado. Então, eu estaria falando, olha, se o ambiente não tem como fazer uma troca mínima de ar, vamos dizer, de 4 a 6 vezes por hora, não tem condições de estar operando. Então, nesse momento, a gente vai ter que reconhecer que os nossos prédios não foram adequadamente desenhados para isso e construídos. Vários deles são utilizando estruturas antigas que alguém cedeu para colocar alguma coisa, alguns sem janela. A porta dá num corredor que tem circulação de pessoas, então você já perde todo aquele controle e segurança que deveria ter no ambiente. Então, de uma maneira geral, eu tenho que ter a troca do ar, eu tenho que ter máscaras com as pessoas, eu tenho que ter uma baixa aglomeração. Se tiver, eu tenho há muito tempo, 2 meses sem acontecer nada, está tudo estável, eu ficaria muito tranquilo. Mas eu começo a ter casos esporádicos, então eu começo a tentar a colocar uma fatia de queijo a mais para evitar aquilo. Então, eu vou aumentar o número de fatias de queijo, eu vou aumentar o número de barreiras ou de métodos de proteção à medida que eu veja que esse risco possa estar aumentando. E o risco que eu estou falando não é do que você tem no laboratório, o risco que eu estou falando é do que você tem como Covid do lado de fora. E, em alguns momentos, eu posso até pensar na eventualidade daquela roupa que eu uso no laboratório não ser a mesma roupa que eu usei na rua, e que eu tenho um vestiário onde as pessoas trocam de roupa. Eu posso pensar naquela questão de, eventualmente, não levar alguma coisa da minha casa para dentro do laboratório. A gente teve um trabalho recente que saiu, acho que início dessa semana, o final da semana passada, analisando aqueles casos com professores do ensino fundamental e médio
acho que em Manaus, que foi Manaus. onde eles retornaram com aula presencial. Manaus. E aí você vê que os professores tinham adquirido as infecções em casa. Uhum. Então, como que eu vou poder fazer? E aí, na verdade, eu tenho uma outra questão, que quando eu falo que biossegurança é questão de responsabilidade social e cidadania, se eu vou trabalhar numa situação dessa, eu passo a ter o compromisso também, como eu já deveria ter antes, com a saúde dos demais. Então, as minhas condutas vão ter que considerar algumas coisas assim. Sim. Obviamente, descontaminação de laboratório, tudo. Só um detalhe, eu sei que pode ter alguma pergunta, acabei estendendo muito nessa resposta. Algo de laboratório que as pessoas falham muito. Nunca realizar em laboratório varrição seca. Então, eu começo a fazer, retorno, varrição úmida com hipoclorito. E no caso de turnos de laboratório, para você ampliar a segurança de todos, ter descontaminação de superfícies ao final e ao início de cada turno. E aí você começa a incrementar fatias de queijo suíço na sua sequência, na sua barreira. Muito obrigada. Eu acho que foi muito esclarecedor para muita gente, né? Se tiver ficado alguma dúvida, vai aparecer mais perguntas. Mas vamos lá, que o Matheus Vicente Eugênio de Paiva fala: boa tarde, caro professor Mafra. Eu gostaria de saber o seu posicionamento acerca do uso de gambiarras dos laboratórios quando não há equipamento necessário ou quando este está quebrado ou com mau funcionamento. Além de potencialmente prejudicar os resultados experimentais, há outros riscos gerados por essa prática? Acho que aqui a figura da piscina lá é bem ilustrativa, né? Eu tenho uma foto bem ilustrativa dessa, que o cidadão chega a pegar aquelas rodinhas de chaveiro, porque não entra na tomada, a tomada que ele tem, que veio no equipamento importado, não é a da tomada que ele tem no laboratório. E como ele necessita muito usar o equipamento de uma maneira urgente, ele pega 2 rodinhas dessa de chaveiro, desenrosca, amarra nos 2 ponteiros e enfia na tomada para botar o equipamento para funcionar. Ou então aquele cidadão que tem um equipamento que é 20 amperes e a tomada dele é 10, ele faz um redutor de 20 amperes para 10 e pega um freezer menos 80, que é 20 amperes, é 220 volts, 20 amperes, e enfia numa tomada que é 220, só que 10 amperes, que vai provocar aquecimento no cano e vai colocar aquilo potencialmente com incêndio. Matheus, eu agradeço a pergunta, mas a questão é: a gambiarra está fora. Eu acho que não deveria ser algo aceitável, não deveríamos estar fazendo assim. Eu sei que eventualmente se faz, e eu sempre critico. É como alguém chega para mim: ô Mafra, o que você acha? Eu posso usar uma cabine classe 2 que não tem 100% de exaustão para fazer manipulação de quimioterápico? Não. Só pode manipular quimioterápico dentro de cabine com 100% de exaustão. Mas como é que eu vou fazer então? Eu não tenho? Não faça. Não se aventure a fazer o que você não tem estrutura. Não se aventure a fazer o que você não tem capacidade. Não coloque em risco a sua saúde e a dos outros. Certo. Tem um comentário da Melissa Markowski. Gostaria de parabenizar a SBBQ por ter trazido um ótimo profissional de biossegurança para palestrar. Se adotarmos essas medidas, certamente executaremos nossas pesquisas de forma muito mais segura. Patrícia Araújo, boa tarde. Gostaria de saber se existe no Brasil um método padronizado para avaliação de riscos no laboratório. Priscila, né? Patrícia Araújo. Patrícia, desculpa. Ela complementa assim: algum POP publicado pela Associação de Biossegurança? Patrícia, não existe eu arrisco a dizer que não existe um POP em nenhum país, porque você vai ter que verificar o que você está fazendo. Nós não temos procedimentos idênticos, a não ser quando você está trabalhando com laboratórios que são simplesmente diagnóstico, e aí você já tem tudo delimitado. Quando a gente joga para pesquisa, você tem variações nisso. A Sociedade Brasileira de Biossegurança e Bioproteção, que é a SB3, ela está preparando agora até para um lançamento,
que a gente imagina que mais tardar final do ano, início do ano que vem, a gente vai estar colocando à disposição várias ferramentas. E, na verdade, é capacitar as pessoas para que elas possam trabalhar com isso. Existem alguns aplicativos que podem ser comprados, mas que são mais complexos e que são recomendados, por exemplo, laboratórios nível 3 e 4. Então, se vocês forem ler, tem uma análise que foi a questão de comissionamento do sistema de insuflação, exaustão e filtração de ar de um laboratório nível 4 na Alemanha. Só num sistema de ar eles tinham um POP que orientava para 128 pontos a ser verificado dentro de um sistema de insuflação, exaustão de ar. Então, vai depender da atividade, mas a princípio não. Agora, é algo que nós não deveríamos nem entrar no laboratório se nós não tivéssemos uma capacidade mínima. Então, eu vou trabalhar, vamos citar um patógeno aqui, Trypanosoma cruzi. Se eu não conheço o Trypanosoma cruzi, eu tenho que primeiro, antes de trabalhar, conversar com alguém que conheça de Trypanosoma cruzi. Alguém que conheça sobre barbeiro, alguém que conheça sobre forma infectante, alguém que conheça do patógeno. E o que você vai fazer? Vai ter ultrassom, vai ter vórtex, vai ter banho-maria, vai ter aquele agitador para romper tecido. O que vai ser realizado? Isso é algo que dá para fazer e nesse momento nós não temos, tá bom? Arthur Stuart dá parabéns pela palestra. Cláudia Bica, professor, em laboratórios NB1 e NB2, eles podem utilizar máscaras caseiras? Na verdade, as máscaras caseiras, que são essas bandanas, né, que eu chamo de bandanas, elas, sendo utilizadas em laboratório NB1 e NB2, elas estão sendo utilizadas como em qualquer outro local que a gente está vendo atualmente, seja shopping, seja uma loja que você tem entrado, seja uma padaria, um supermercado, está do mesmo tamanho. A única questão que eu chamo a atenção, se você quiser aumentar a segurança, e aí eu converso muito com aquela questão dos multicontatos. Eu tenho participado muito aqui na comunidade, tanto com a questão religiosa, a questão de escolas, academias, hotéis e motéis, restaurantes, bares, e tentando ajudar na discussão de procedimentos de segurança. E algo que eu conversei com os líderes religiosos foi, por exemplo, bom, vocês são multicontato. Vocês são multicontato nas duas pontas. Vocês são multicontato porque vocês podem estar com várias pessoas e, eventualmente, encontrar alguma que esteja assintomática, eliminando, ou vocês podem estar assintomáticos, eliminando e infectarem várias pessoas. Então, eu digo que é o multicontato nas duas pontas. Bom, o que eu faço? Nessa situação, aí vou citar o exemplo específico da igreja, a minha resposta. Bom, a igreja foi para acolher. Eventualmente, vocês vão precisar de um contato maior. Então, aumentem as fatias de queijo suíço na barra de proteção. Então, a sua máscara passa a ser, no caso, ao invés de ser uma máscara de bandana, é uma máscara cirúrgica. Se estiver muito próximo de alguém que estiver falando, aí usa um visor. Vou tocar em alguém, está do lado no bolso, tem um vidrinho de álcool, ou seja, é analisar o risco. Se você for trabalhar sozinha no laboratório, tiver mais uma, duas pessoas, o laboratório está janela aberta, porta aberta e ventilação de ar, você percebe que o ar está saindo dali, tem corrente de ar, eu ficaria mais tranquilo. Agora, se o seu laboratório não tem movimentação de ar e você está trabalhando com pessoas que não coabitam com você, não. Ok. Eu acho que essa próxima pergunta tem a ver com o final da sua resposta aí, mas é bom você responder. É a Maria Cristina Baracá Pereira. Obrigada, professor Mafra. Excelentes informações para estarmos vigilantes. Por favor, tenho dúvidas em relação ao uso ou não de máscara tipo Face Shield nos laboratórios de bioquímica que não são de segurança. Professora Cristina, o Face Shield, na verdade, não é uma máscara. O Face Shield é só aquela proteção
e que a gente já usava nos laboratórios, seja nos laboratórios de química, os laboratórios de biologia, de física, aqueles de resistência de materiais que você tinha, aqueles laboratórios, aquilo, pessoal com solda, maçarico, para proteção, seja de respingo, seja de fragmentos. Essa é a função daquilo. Então, quando a gente está falando do uso de um face shield, eu estou preocupado com o face shield, por exemplo, naquele indivíduo que está lá no hospital, no ponto, fazendo atendimento na saúde, e que eventualmente vai estar com alguém que vai ter a produção de aerosol, que vai espirrar, que vai respirar de maneira muito forte, e que potencialmente pode estar infectado ou está comprovadamente infectado, e aí o profissional que o atende utilizando para evitar os respingos, para evitar aquele aerosol, junto com uma máscara adequada por baixo do face shield. No caso dos nossos laboratórios, aonde teoricamente eu não tenho pessoas comprovadamente ou que estejam na suspeita de estar infectadas, em locais aonde eu não tenho o ar fechado, que o ar está sendo trocado e que as pessoas não estão nem aglomeradas e nem estão ali para ficar conversando o dia inteiro, ou falando alto, ou nada disso, cada um está no seu trabalho, eu não vejo a necessidade do face shield. Eu acho que o face shield passa a ser uma medida até que pode vir a atrapalhar. Eu ficaria mais preocupado, há uns 3 dias eu fui ao laboratório que eu sou o coordenador, e como todos sabem, aqui na universidade, eu encontro pessoas que eu nunca vi dentro do laboratório e que eu nem conheço, porque eu entendo que é um multiusuário. E tinha uma pessoa utilizando a cabine de segurança biológica. Estava perfeito. Luva, o jaleco de manga comprida, ainda tem pessoas que usam cabine de segurança biológica de jaleco de manga curta, máscara e o face shield. E a hora que eu olho, na grelha da cabine, logo na frente, era onde ela estava depositando aquele papelzinho, onde vem embrulhadas as pipetas descartáveis. Então, a metade da grelha estava tampada de papel. Olha, você pode usar face shield, a única coisa que vai proteger essa pessoa nesse momento aí vai ser o capuz de pressão positiva. Porque ela está fazendo tanta bobagem, porque ela não conhece a estrutura do equipamento, então eu ficaria mais preocupado em trazer boas práticas para dentro do laboratório e conscientização de todo mundo. Olha, vai trabalhar? Vai ter que ter turno, não vai poder ter uma bancada do lado do outro, um de frente para o outro não vai conversar. Essas coisas a gente vai ter que trabalhar um pouco mais. Eu ficaria mais preocupado com isso, mas volto, a máscara sim. E no caso de um laboratório onde a gente não teve a estrutura preparada, já vou passar a palavra à professora Juliana, retorno, para a troca do ar, eu ficaria mais tranquilo no caso de máscaras cirúrgicas e não de máscaras caseiras ou bandanas. E qualquer pessoa que tenha contato com alguém suspeito ou comprovadamente positivo, que seja o contato, essa pessoa está fora do grupo. E aí passa a ser uma questão de consciência. Eu não sou a última rosquinha do pacote e o mundo não vai acabar se a minha dissertação, minha tese não for entregue até dar o data. Eu não posso fazer alguma coisa assim. É aquela falta de consciência que a gente tem no Brasil, que já vem há décadas, que é enviar os filhos para as escolas e o nosso filho com febre e a gente manda ele para a escola sem ele ter feito consulta médica, sem nada, com um vidrinho de Novalgina, e ainda manda recomendação para a professora, né? Dá tantas gotinhas de tanto e tanto tempo. Essa criança nem poderia estar lá. Então, são esses conceitos que a gente tem que trabalhar um pouco melhor. Samuel Freire da Cunha. Em laboratórios com equipamentos de ar-condicionado do tipo split e que não podem ser abertos devido à existência de reagentes sensíveis à temperatura, seria inviável o retorno das pesquisas? Seria inviável já o trabalho lá atrás. Ele já não deveria nem estar funcionando daquele jeito. Tem um erro estrutural grave que você não tem exaustão. E não adianta deixar a porta aberta ou tentar colocar um exaustor, porque o split não foi feito para funcionar 24 horas direto. Ele tem um termostato e que como ele está só circulando o ar ali dentro e resfriando,
A hora que ele percebe que o ar baixou, ele desliga o resfriador e fica só circulando. A gente percebe isso muito bem na máquina que está do lado de fora, que ela liga, depois ela desliga e fica só o ventilador. Que é o mesmo sistema que a gente tem para o ar-condicionado do carro, que você tem os carros com aquele sistema de abre e fecha. Se você deixar ele aberto, ele sempre vai demorar mais para esquentar o ar. Se você fechar, ele resfria e mantém. Então, na verdade, você está trazendo uma pergunta como quase aquela do eu não tenho uma cabine com 100% de exaustão, como que eu vou manipular o quimioterápico? Você não vai manipular. Agora, como vai fazer? Eu não tenho a resposta. Qual que é o risco? Como que vai fazer? Alguma coisa a gente falhou lá atrás, quando a gente começou a desenhar os nossos prédios e laboratórios e começamos a aceitar sistemas que foram feitos para uso caseiro. Não é para sistema de split não é coletivos. adequado para laboratório em geral. Seria isso, professor? No mundo inteiro não tem validação para split. Nenhum ar-condicionado de split está validado em nenhum país do mundo para utilização em laboratório. Certo. Cíntia Tokuhara. Professor, independente do nível de segurança, não seria ideal que todos os programas de pós-graduação adotassem obrigatoriedade da disciplina de biossegurança? Ótima pergunta, hein, professor? Eu traria lá na graduação. Ontem chegaram a entrar em contato comigo de colocar lá no ensino médio, fundamental, quando começam os laboratórios lá atrás. Isso, eu traria. Ontem perguntaram se eu não estava disposto a fazer um programa para as escolas de ensino fundamental e médio e calma, tentando arrumar o horário da janta. Depois a gente vê o resto. Algumas pessoas estão dando parabéns, a Gerenice Ferreira, a Angélica Nogueira, estão dando só o parabéns. Ótima palestra, agora Leonardo Palmieri, ótima palestra, professor Mafra. Minha pergunta é como devemos proceder com a avaliação de risco quando não temos todas as informações referentes ao patógeno como SARS-CoV-2 consolidadas? Quer dizer, quando está trabalhando com outro patógeno. Eu vou ter que tomar muito cuidado. Toda vez que você não tem uma informação, você joga o nível de biossegurança para cima. Se eu não sei se alguma coisa é de risco ou tem uma indicação, eu trabalho num nível acima. Então, outro dia mandaram para mim uma imagem sendo aberto um sarcófago que tinha ficado 3.000 anos fechado. E as pessoas abrindo o sarcófago, quem abriu o sarcófago estava com máscara comum, e aí, de repente, vem alguém que estava querendo explicar para os outros, aproxima, coloca a mão dentro do sarcófago, sem máscara, sem nada, num negócio que tinha sido aberto naquele momento. Eu não faria algo assim. Se você não tem todas as informações, você joga o nível de segurança para cima. Ótimo. A partir do momento que você melhorou, bom, aí você baixa e relaxa. Mas se você não está em condições, não vai. Eu vou avisar que a gente vai responder até 3h30, professor, porque são muitas perguntas, e depois as que não forem respondidas, a SBBQ vai encaminhar para o senhor, para você responder para as pessoas, porque a gente não, senão a gente vai ficar aqui até muito tarde, né? Não, sem problema. Até então, 9h30 está tranquilo, 9h30 é hora de fazer a janta. Arthur Stuart, como falar de biossegurança em um país onde existem poucos profissionais com essa especialidade? Geralmente, o profissional atua com suas atividades mais na biossegurança. Em diversos países, os serviços de saúde já possuem equipes específicas para tratar das questões que envolvem a biossegurança. O que a Sociedade Brasileira de Biossegurança pode fazer com relação a isso? Bom, o que fazer com isso é falar e fazer biossegurança. A gente já começa com um problema estrutural aqui no Brasil com relação à biossegurança. A gente não abordou isso nessa conversa, que foi a Lei 11.105 de 2005, que é a Lei de Biossegurança, mas que eles se apoderaram do termo biossegurança para apenas um dos ramos da biossegurança, que é organismo geneticamente modificado. Então, você já tem uma falha estrutural aí com relação a isso. Eu cito até exemplo da universidade na qual eu sou professor.
2 momentos que eu recebi mensagens que se eu trabalhasse com alguma coisa de biossegurança, que eu entrasse em contato, ou seja, com algum projeto que demandasse biossegurança, que eu entrasse em contato com eles para poder reportar. E aí eu entrei e recebi resposta nas 2 vezes. Não, você não trabalha com a GM, então não tem a questão da biossegurança. E eu cito também de um evento que aconteceu comigo há uns 10 anos atrás, que eu fui 10, talvez mais, eu fui dar uma palestra sobre biossegurança para uma turma de graduação, e o nome era Biossegurança do Laboratório de Bioquímica. E uma determinada pessoa me procurou para dizer que o nome da palestra estava errado, porque eu não podia usar o nome biossegurança, que eu tinha que usar segurança no laboratório de bioquímica. Eu falei, por quê? Não, porque não tem nada vivo lá dentro. Eu falei, não, mas o cara que está lá dentro está vivo. Então, é biossegurança. Então, a gente falha nas nossas instituições, seja de ensino ou pesquisa, não tem o que a gente chama de oficial de biossegurança, de profissional de biossegurança, que não é um professor que faz pesquisa num monte de outra coisa, não é nada disso. Ele é um cara que trabalha com biossegurança, ele vai analisar os laboratórios, desde o momento do prédio, da concepção, botou um ar-condicionado split, tira, está errado. Que equipamento que vai colocar, quais são os procedimentos, como é que está o tratamento de efluentes, como é que está o tratamento de ar, demanda a necessidade de tratamento do ar que está sendo eliminado. E sim, a Sociedade Brasileira de Biossegurança e Bioproteção está pensando algumas saídas para isso, e inclusive nós devemos entrar com algumas associações internacionais para trazer para o Brasil até a possibilidade de certificação de profissionais no Brasil, para trabalhar em área de biossegurança. E um problema gravíssimo que a gente tem é também na parte de engenharia. Os engenheiros e os arquitetos não são formados para essa área. Então, a gente vive discutindo como que você vai capacitar um engenheiro e arquiteto, porque, na verdade, os professores, os pesquisadores também não sabem a questão estrutural. E aí eles determinam que eles querem o laboratório daquele jeito. E, na verdade, o projetista virou simplesmente um desenhista, e não alguém que entende de sistemas de ar, sistemas qual que é o melhor material de revestimento para descontaminação, pressão positiva ou negativa, gradiente de pressão e outras questões que a gente deveria ter uma formação profissional nessa área, né? Talvez começar a graduação mesmo e profissionalizar a coisa, né? Porque no exterior a gente vê isso muito profissionalizado. Eu tive recentemente, para entrar lá, eu como professora, com tantos anos, tive que fazer 5 cursos de biossegurança com prova, entendeu? Tive que fazer também algumas coisas que eram não online, mas eram pessoalmente, treinamentos pessoalmente. Existem profissionais que cuidam dessa segurança, que não é o professor pesquisador, é uma equipe de profissionais da instituição. É completamente diferente. Então, a gente realmente com poder, inclusive, para bloquear a ação num determinado laboratório e para permitir ou não o início de uma atividade. No meu caso, eu sou certificado para operar em nível 3. Minha certificação levou 5 meses para ser obtida. Para eu poder começar o treinamento, foram 2 meses aguardando a liberação, que é o clearance do Departamento de Justiça americano, do FBI, da Interpol, para saber se eu era uma pessoa segura para receber aquele treinamento. E, ao todo, eu fiz 27 provas, teóricas e práticas. Foi até treinamento para fazer biópsia em camundongo, rato, coelho, e cada espécie que eu iria trabalhar, e porquinho da ilha, e eu sou médico veterinário. E eu tive que fazer todos esses, estudar anatomia de novo, tudo bonitinho, enquanto isso não foi liberado. Pois é, seriedade, né? Tem que aumentar no nosso país. Patrícia Araújo, qual seria o tipo de ar-condicionado ideal para o laboratório? Um sistema de ar-condicionado, Patrícia, que tem insuflação e exaustão. Aí você poderia estar trabalhando em laboratórios nível 1 ou 2, poderia ser aqueles de gaveta, que a gente tem normalmente. De gaveta são aquelas caixas grandes, né? Desde que ele tenha um sistema de abrir e fechar. E aí vai depender também você considerar qual que é a tua produção de aerosol no laboratório e como que é o quantitativo de manipulação e armazenamento de produtos químicos que eliminem gases, vapores, alguma coisa assim que sejam voláteis. E aí você vai ter que associar isso.
e chamar alguém para fazer um cálculo de maneira adequada, tanto de calor quanto de troca de ar, considerando o que você tem no laboratório. Então, quando eu estou trabalhando, a gente tem hoje naquelas cabines de exaustão, que você coloca produtos químicos, ela já vem travada embaixo para você não fechar. Só que aquilo não foi feito para ser ligado e desligado. Aquilo foi feito para funcionar 24/7. E o que acontece? O indivíduo, sexta-feira, ele acaba de trabalhar, ele desliga o motor da cabine e vai embora. E fica aquele monte de produto químico lá dentro, eliminando gases. Quando ele chega segunda-feira, ele aperta o botão do motor de exaustão e liga, dá uma faísca, tem gás ali dentro, inflamável, e a cabine estoura. Isso já aconteceu em vários locais. Eu conheço laboratórios bem próximos que já passaram por essa situação. Então, eu necessito considerar isso, eu necessito de ter sistema de exaustão 24/7 nos almoxarifados. Eu tenho que parar com essa mania dos laboratórios serem almoxarifados. Laboratório é para você guardar o que você precisa. E em cada setor, em cada prédio, em cada departamento, que se construa um almoxarifado central com temperatura, qual a posição que vai ficar. Então, se eu tenho um vidro de ácido de 6 litros, por exemplo, ele nunca vai ficar acima da altura dos olhos, pela possibilidade de desastre na hora que eu buscar e cair. Eu nunca vou ter um produto inflamável próximo a alguma coisa como papel. Então, essas coisas todas têm que ser consideradas. Então, na questão do ar-condicionado, verificar aqueles podem ser considerados? Podem, desde que eu não tenha uma produção muito alta de aerosol, de vapores e gases. Aí eu posso aumentar os meus cuidados, aumentar a minha quantidade de fatia de queijo, colocando mais produtos que vão eliminar isso e mais cabines de exaustão, mas, em compensação, eu vou precisar de mais insuflação também. Verificar como faz isso, considerando também a demanda energética. Demanda não, produção de calor. Então, considerando que eu tenho máquinas no laboratório que produzem muito calor, e aí eu tenho que providenciar um certo conforto térmico ambiental. Agora, nível 3 para cima, obrigatoriamente são sistemas complexos que foram desenhados para isso. Insuflação e exaustão, com filtração na saída, filtro EPA, tudo bonitinho. Tudo controlado. E aí eu tenho tanto a questão do ar que está sendo refrigerado para injetar, quanto o ar que vai sair e vai ser filtrado. Agora, o adequado seria que os meus espaços coletivos eles fossem com sistemas robustos de insuflação e exaustão para evitar que as pessoas ficassem respirando o mesmo ar, não apenas pela possibilidade de patógenos eventuais que a gente tem do dia a dia, como o que é trabalhado dentro do ambiente e também o que se tem no ambiente enquanto questões de produtos químicos. Obrigada, professor. Algumas pessoas parabenizando, Kátia dos Santos, Bianca Santana. O Pablo Prati, ele pergunta, existe EPA para equipes de ar-condicionado tipo split? Seria uma solução? Quer dizer, tem filtro EPA para split? Não, nós não temos filtro EPA para split. O filtro EPA para split, para o filtro para split, eu não sei se todos já tiveram a curiosidade de fazer, de vez em quando a gente faz isso, né? Em casa, levanta e vamos fazer a manutenção do filtro. A hora que você puxa um filtro que eu falo, olha, o dia que estragar a peneirinha que usei para fazer aquele creme de milho, eu posso vir aqui porque ela tem a mesma distância. Aquela peneirinha de nylon que eu uso na cozinha para filtrar as coisas lá, é a mesma dali. Então, aquilo não filtra nada. Aquilo é para poeiras. O Arthur fala sobre máscara PFF2, mas ele não faz uma pergunta. Talvez ele queira que você comente. A PFF2 sobre esse tipo de máscara. Padrão europeu, né? Para o que a gente conhece no padrão americano de N95, da N95. Então, você tem PFF1, PFF2 e o PFF3. Do mesmo jeito que você tem N90, N95, N99. Né? E o PFF2, ele tem no caso do 95, 95% de eficiência na filtragem. E no caso do PFF2, que é o padrão europeu, é 93,5%, 93,7%, alguma coisa assim. Justifica usar na pesquisa em geral, no laboratório? Professor, eu não acho prático para quem não demanda utilizar um respirador.
porque PFF2 e N95 já nem são máscaras, são consideradas na categoria de respiradores. Para quem já trabalhou com isso, é algo que bloqueia bastante a respiração. A gente tem uma dificuldade muito grande. Você tem uma possibilidade, né, N95, se são as válvulas, aquelas valvuladas. A questão da valvulada, ela protege a pessoa, porque aquela válvula é exatamente para sair aquele ar quente úmido que está aqui dentro. E um outro problema que a gente tem no Brasil é que as pessoas esquecem que o formato do rosto é diferente. E para os respiradores, você demanda fazer um negócio que é chamado fit test para uso de respirador. Então, é como aqueles testes que eles fazem com o atleta quando vão para esportes de alta performance, que bloqueia e você tem uma medição do ar que está sendo injetado, do ar que está sendo expelido, e consegue detectar se não tem vazamentos, que é aquele erro que está todo mundo reclamando, o meu óculos embaçou por causa da máscara. Não, é só porque você está usando a máscara de maneira errada. É só isso. Porque o ar está saindo por aqui. E aí você vê um monte de gente que pega uma máscara N95 e esquece que tem a máscara no formato de concha. Tem vários. No meu rosto só encaixa do formato de concha. O respirador N95 pelo formato. E você tem que refazer o teste, o fit test de respirador, tem que ser refeito anualmente. Por quê? Porque a gente emagrece, engorda, tem modificação da estrutura óssea com o passar da idade, essas coisas. Então, eu não recomendaria para quem não está numa situação de profissional de saúde, atendendo pacientes suspeitos ou comprovadamente positivos, eu não recomendaria PFF2 e N95. Certo. Recomendaria, se for multicontato, a máscara cirúrgica tripla. Tá. A Cláudia Bica parabeniza pela excelente palestra e por compartilhar seus conhecimentos de forma tão didática. Fernanda Faria também agradece, chamou de excelente aula, viu, professor? Excelente aula. Abraham Espinosa, boa tarde, parabéns. Minha pergunta é recomendável que o ar-condicionado do laboratório tenha um sistema de filtro EPA? Existe ar-condicionado que tenha sistema de filtro EPA? Os sistemas que você manda projetar, você pode colocar o filtro EPA e tem que ser colocado o filtro EPA. Então, são caixas que são colocados filtro EPA, pode ter 1, 2 filtro EPA, você tem normalmente um filtro de entrada para pegar impurezas do ar, e na saída, dependendo do nível de biossegurança, dependendo do patógeno, procedimentos, você pode ter até dupla filtração EPA. São caixas que são colocadas... Quer dizer, se puder, era para todo mundo já estar usando isso, né? Na verdade, era para todos os nossos prédios terem sido planejados assim, né? Exatamente. Na verdade, não era para a gente estar utilizando, a gente tem laboratórios construídos dentro de prédios que são patrimônio público. E aí, no dia que você precisa colocar uma autoclave, por exemplo, de dupla porta, isso aconteceu aqui na Dinamarca, vamos dizer assim, eu sempre falo quando alguma coisa que aconteceu, eu vi lá na Dinamarca, e eu falo da Dinamarca porque eu acho que eu não vou precisar de um visto da Dinamarca nunca, então não vou ter problema disso. Precisaram colocar uma autoclave de 2 portas dentro de um laboratório que seria nível 3. E o único modo da autoclave entrar seria pela janela, se eles retirassem a janela. O prédio era tombado pelo patrimônio histórico. E aí você fica, como é que eu faço uma história dessa? Ou seja, os nossos prédios acabaram, vamos ceder de bonzinhos que somos, né, para uma atividade dessa. Não, isso é para uma atividade administrativa, cultural, qualquer outra coisa. Mas para isso, não. Guilhermina Noleto, muito boa palestra. O Wellington, parabéns pela excelente palestra. Ana Tana Rosas, obrigado pela palestra. Infelizmente, nossos laboratórios não são pensados para tal, exatamente o que você falou. Acabam por serem espaços que devem ser aproveitados, no qual os administradores não pensam na segurança em geral, e sim na estética e gastos. Ana Carolina Marinho, parabéns. Professora Juliana, sim. Se me permite, eu não colocaria nem os administradores, às vezes até os nossos próprios coordenadores ou pesquisadores, quando nós começamos a economizar luvas de laboratório, colocar luvas usadas no bolso, ou aquela história, eu vou sair daqui no corredor e vou lá no outro laboratório, então eu só vou daqui ali, eu não vou tirar a luva.
E aí eu brinco que estão usando aquelas luvas eletrílicas azuis, né? Eu sempre pergunto onde que vai ser o show do Blumen Group, né? De quem tá... onde que é o show do Blumen Group que ninguém me avisou? Que é mais ou menos por aí, a gente vê essas falhas. Parabéns pela excelente palestra. Existe alguma recomendação de sapatos de laboratório em NB1? Qual sua recomendação quanto ao uso de jalecos descartáveis ou uso de jaleco de tecido, desde que lavados por empresa especializada? Ana Carolina Marinho. Ana Carolina, obrigado pela pergunta. Vou botar isso na próxima que eu for falar disso, eu vou colocar, acabei esquecendo. Eu sempre comento isso. Bom, sapato vai ser dependente do que você faz. É questão de análise de risco. E aí, na verdade, o que a gente fala, se vai em situações que você tem potencialmente contaminação, seja por suspensão, piso, alguma coisa assim, uma casa de vegetação, um bloco cirúrgico, um CTI ou UTI, você está falando do uso daquele propé, né? Você protege, daí você descarta. Vai entrar num biotério de experimentação ou mesmo de criação, então você usa essas coisas. Se for o calçado direto, eu gosto muito daquele modelo, sem fazer propaganda de marca alguma, que é o Crocs, né? E aí você tem o Crocs que pertence à instituição, que você chega lá, tem vários tamanhos, e o que eu sempre recomendo é que aquela alcinha de trás arrebente, porque aí fica fácil de calçar e você fica usando isso, e a partir do momento que você saiu, aquilo é descontaminado, pode jogar álcool 70 ou pode jogar aspergir quaternário de amônio e você tem isso descontaminado para o próximo e fica fácil. Nada daqueles fechados, eu gosto daquele de buraquinho que é fácil, você asperge daqui, ele vai sair pelo buraquinho. Aquele fechado com a ideia de que vai proteger mais o pé, na verdade, ele dificulta a descontaminação interna num procedimento desse, se for feito para uso geral. E no caso de jaleco, a gente tem que lembrar que jaleco nem EPI não é, no geral, porque jaleco não é validado, até porque você tem usos diferentes, você tem composições diferentes. Existem algumas restrições, então se você vai trabalhar, por exemplo, com inflamáveis, você nunca pode ter um jaleco que tenha menos de 30% de algodão. Se ele tiver na fibra menos de 30% de algodão, ele vai pegar fogo muito rápido. E aí você tem um acidente de graves proporções para quem estiver utilizando o jaleco. Você pode ter necessidade de jalecos impermeáveis, semi-impermeáveis, revestidos de metal. Dependendo do que você vai fazer, vai ter que observar isso. Eu sou favorável a duas opções. Ou você utiliza jalecos com uma quantidade mínima de 30% de algodão, mas eles não são pertencentes ao usuário. O jaleco pertence à instituição. O jaleco pertence ao laboratório. E naquele prédio de laboratórios teria, sim, caso a demanda seja pequena e que não se trabalhe com um produto com patógenos de nível médio para alto, você descontamina ali, que seriam os nossos laboratórios básicos que a gente tem hoje aqui na UFV, no grupo que a gente trabalha ali no departamento. Se você trabalhar em hospitais ou trabalhar em laboratórios onde você já começou a falar de uso de patógenos, seja animais, vegetais ou humanos, de nível médio para elevado, aí você já demanda o que a gente chama de lavanderia industrial. Aí ou contrata fora, isso é uma opção operacional, e dependendo do tipo do jaleco, ou você tem um interno. Eu gosto muito dos descartáveis. Seja aquele descartável mais fino, feito com aquele material que parece aquele que a gente compra colorido para fazer festa de criança nas lojas, que são aqueles jalecos que você compra, você puxa ele assim, ele rasga. Né? Eu gosto muito daquele jaleco no sentido, na hora de tirar, é pegar para puxar e rasgar. E ele vai ser descartado caso você tenha feito alguma coisa que utilizou um patógeno, alguma coisa, obviamente ele vai ter que ser autoclavado antes de ser descartado. Sempre utilizando manga comprida, e para ele não subir no braço, mete o dedão ali atrás daquele elástico que vem no jaleco, literalmente rasga o jaleco e ele fica preso aqui. Aquela história que você estica o braço, o jaleco sobe, e aí você está na cabine de biossegurança trabalhando com o ar soprando em cima do braço. Então, travou e a luva por cima. E se for trabalhar com patógenos, aí você já demanda um jaleco semi-impermeável. Obviamente, vai ser análise de risco, que vai considerar o patógeno e o procedimento.
sempre lembrando que jaleco impermeável é quente. E aí você tem que ter associado a isso um conforto ambiental térmico, tem que ter procedimentos e saber que isso é proteção. Então, não é muita escolha se eu vou usar ou não. Professora Juliana? A gente já passou da hora, mas eu acho que tem algumas perguntas aqui que são importantes Até falar. Se 9h30 puder eu tô falar tranquilo. bem rapidinho, por exemplo, a Vou Tatiana falar, eu pergunta juro. queria saber se além da máscara seria interessante alguma proteção ocular para o coronavírus no dia a dia. Aí eu tô achando que ela está falando até fora. Proteção ocular. A proteção ocular, ela te dá, assim, uma fatia a mais do queijo. Agora, quando que você vai decidir se você quer isso? Se você tiver numa situação que vai ter as pessoas falando mais, se vai ter aumento do volume. Então, por exemplo, vai se voltar bar e restaurante? Ok. Mas o som ambiente tem que ficar desligado. Ou deveria estar. Por quê? Porque se eu tenho ruído de fundo, eu falo mais alto. E aí eu vou jogar uma quantidade maior de ar para fora. Se eu tiver assintomático, eu estou eliminando uma quantidade maior. Isso vale para qualquer dessas questões. Então, se você utilizar o óculos, sim, mas eu associaria ambientes obrigatoriamente ventilados. Ah, não pôde? Então eu começo a agregar uma outra coisa. E de repente eu posso chegar até a necessidade de que não, aqui vai ter que ser assim, então vamos colocar um respirador com pressão positiva, que talvez seja a saída para aquele laboratório, aquela pergunta que me fizeram anteriormente, de um laboratório com químicos e que não pode funcionar devido aos equipamentos sem o split ligado. A sua saída vai ser que procure nos manuais, eu vou dizer uma marca, porque é o manual que eu conheço, da 3M, está na internet, qual que é um capuz de pressão positiva. Então, você tem capuz de pressão positiva que tem um filtro EPA atrás, e que ele é indicado para quando você trabalha com biológicos, e você tem alguns desses capuzes que o filtro ele é colocado de acordo com o produto que você tem, o produto químico. Então, você teria como saída utilizar uma salvaguarda. Então, essa seria a sua opção segura. Nós já passamos 7 minutos aqui. Professora, eu estou por conta. Eu não sei se a SBBQ está por conta. Juliana Justino, qual a melhor forma de começar a buscar informações para a adequação do laboratório em relação à biossegurança? Indica alguma uma fonte específica? Eu indico, é o manual do CDC, aquele para microbiologia e laboratórios biomédicos, e tem um manual que é o da OMS também de biossegurança para microbiologia, que ele está na edição ainda de 2004, mas conceitualmente ele está bem adequado. A edição nova está para sair desde o ano passado, e ontem, eventualmente, eu conversei com uma amiga que está envolvida com isso no exterior, que foi convidada pela OMS para ajudar a redigir esse material. Deve estar saindo agora, nesses próximos meses, a próxima edição, que aí vai ser uma edição atualizada, inclusive mudando o modelo que a gente tem de classificação de nível de biossegurança. Não que eles vão deixar de ser 1, 2, 3, 4, mas que as pessoas vão começar a considerar o procedimento, que é o que a gente está batendo o tempo inteiro, a cultura de acordo com gestão de risco. Kátia dos Santos, quais são os reais riscos e benefícios da lâmpada UV em salas de cultivo celular? Essa é boa, né, Marfa? Essa é boa, quem me conhece aí sabe. Lâmpada UV é algo que vem da época que nós não tínhamos as cabines de segurança biológica. Nós tínhamos umas cabines que aí depois você tem até a patente que saiu a cabine de segurança biológica, que eram aquelas caixas colocadas em cima das bancadas de trabalho, fechadas em madeira, e que na frente tinha um vidro ou um pedaço de acrílico que abria assim ou subia. E o indivíduo descontaminava aquilo botando uma UV com uma ação germicida. Qual que é a grande questão das lâmpadas UV? Elas têm um período curto de duração, elas eliminam o comprimento de onda com ação germicida durante um período
muito curto, depois elas passam a variar, e aí você não tem ação germicida, ela não age a mais de 70 centímetros de distância, então aquela história de vou botar uma lâmpada UV no teto e que vai descontaminar o piso, deixou. É luz, então aonde eu tiver pó, embaixo do pó a luz não chega, e a mesa está aqui debaixo da mesa a luz não chega, porque a luz não faz isso. Então só o que tiver exposto. Então, aquela história, vou usar uma vassoura de UV para varrer isso aqui. Vai adiantar nada, porque está cheio de pó. E eu ainda tenho uma outra coisa, eu desconheço quem faça limpeza de lâmpada UV. E aí você chega a lâmpada UV, ela está cheia de pó. Aonde tem pó, é uma sombra. E aí não vai sair o fecho de luz. E a lâmpada UV, além de tudo, na hora que você coloca, ela perguntou de sala de cultura, mas vamos falar de gabinete de segurança, cabine de segurança biológica, aquilo é uma coisa que destrói a engenharia daquele fluxo laminar, porque você está colocando uma luz na frente de uma lâmina de ar que deveria estar descendo sem obstrução. E aí acaba gerando uma coisa que é sensação de falsa segurança, falsa sensação de segurança. Quer trabalhar? Aprenda a fazer descontaminação. Vai trabalhar na cabine? Cabine tem que ser igual ao aquário, vazio na hora que você inicia, vazia na hora que você termina. Nada daqueles pendurador de pipeta lá dentro, pregado na cabine, nada daqueles negócio de acrílico, nada de guardar caixinha de ponteira. Aquilo tem que estar vazio na hora que você pegou. Descontamina base, lateral, fundo, por dentro do vidro, com cabine ligada 15 minutos antes, para tirar aquele ar todo que estava parado lá dentro, residual, e estabilizar as lâminas de ar, o fluxo laminar. Terminou, descontamina do mesmo jeito, mais 15 minutos. Não era essa a pergunta da cabine, mas eu acabei aproveitando, porque eu acho que é adequado para todo mundo, tá bom? Não caiam em falsa sensação de segurança. Agora eu vou fazer a última pergunta, porque infelizmente tem muitas e eu acho que realmente fica muito cansativo a gente ficar muito tempo mais, tá? É da Patrícia Araújo. Ela pergunta sobre o uso de equipamentos de purificação de ar portáteis que podem ser usados no laboratório. E ela dá, por exemplo, quer que você fale se serviria para ser usado purificador de ar tipo Scrubber Raptor 650BR. Eu não conheço. Se podem ser usados em laboratório, mas tem também uns pequenos da marca Philips, purificadores de ar. Eu conheço alguns desses equipamentos. Você tem tanto esses purificadores quanto aquele Sterilair, que são aquelas placas de cerâmica com calor. Aquele Sterilair é muito adequado para locais que têm ácaros. Então, por exemplo, quem está guardando ração para os animais de experimentação, lá no biotério, o local que está a ração deveria ter vários desses Sterilairs para poder queimar ácaros que eventualmente existam por ali, que literalmente queima. O ar quente passa por ali dentro do tijolo e queima. Esse que você está falando, do Scrubber, tem também da linha do pessoal da Canfield. Acho que é essa a pronúncia correta. A gente estava vendo, até estava discutindo com um amigo que é dessa empresa outro dia. Eles lançaram alguns produtos, você tem vários equipamentos, que são umas torres que elas acabam pegando o ar, passa ali dentro, você tem a questão de filtro EPAs ali dentro. Alguns deles estão colocando a opção de ser lâmpadas UVs, que eu já dei minha opinião, e você tem outros que colocam serpentinas, que é o mesmo sistema também de queima do ar em sistema de exaustão de UTIs, de áreas de isolamento de UTI com patógenos, bactérias multiresistentes, essas coisas. Tem que avaliar e verificar o equipamento. Nessas perguntas, Juliana, professora, manda para mim o dessa que eu vou avaliar especificamente esse equipamento e dou uma olhada. No geral, o que a gente observa é que esses equipamentos eles não são planejados para áreas com tantos detalhes ou espaços como os nossos laboratórios, onde você tem tanta dificuldade da circulação de ar. E aí você tem alguma coisa que, para funcionar no volume que eu tenho, eu preciso de uma quantidade maior ou de estruturas maiores. Certo? Não é uma opção que, nesse momento, eu estou falando, estou descartando ou estou dizendo que ela é a correta. É algo que ainda não estava proposto
para essa atividade e que foi uma saída que a indústria arrumou para um produto que ela já tinha lá atrás para jogar no mercado. Acho que a gente ainda precisa validar esse procedimento, mas gostaria de olhar e respondo com o maior prazer essa pergunta. Então, nós vamos terminar por aqui, professor. A gente poderia ficar mais tempo, mas realmente acho que já foi suficiente para responder a maioria das perguntas, e as que não foram vão ser encaminhadas para que você possa responder especificamente a pessoa que perguntou. Agradecemos imensamente essa oportunidade, eu tenho certeza que ela foi muito proveitosa. Você é certamente uma das pessoas mais especialistas nessa área, e no momento de uma oportunidade extremamente boa para nós. Então, muito obrigada, e que a comunidade agora já tem o seu contato também, né? Se precisarem de outras oportunidades como essa, vão lhe convidar. Obrigado a todos. Semana que vem teremos mais webinar da SBBQ. Então, as pessoas que tiverem interesse, então, vão receber o convite diretamente da SBBQ se estão inscritas, né? Mas se não estiverem, consultar no site da SBBQ, que tem toda a programação lá. Obrigado a todos. Obrigada, Juliana. Obrigada, professor. Tchau, boa tarde, bom fim de semana para todos.